Muito bom dia a todos e a todas. Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o encarregado de ser o chato da reunião. Só para prevenir, a organização me incumbiu de falar a vocês por 30 minutos, o que, de fato, diante de dois brilhantes especialistas que nos brindaram, é um risco que eu só vou correr, porque o Brasil precisa muito debater as coisas e eu preciso tratar a minha ignorância e nada melhor do que um debate com a qualidade das pessoas que estão aqui. Me permitam fazer um rapidíssimo protocolo para meu prazer. Eu queria cumprimentar, muito agradecido por estar sob esse teto, um dos grandes brasileiros, por quem eu tenho um grande respeito e admiração, o professor Ronald, que dirige aqui o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Augusto César Gadelha, ao Fernando Lins, neles cumprimentar todos os professores e mestres, não sem cumprimentar os que chegaram agora, né, especialmente meu velho mestre, Carlos Lessa, professor Dark, enfim, a quem eu abraço em nome de todos que estão aqui. Quero cumprimentar o Brizola Neto, nosso ex-ministro do Trabalho, que está aqui, a deputada Marta Rocha, minha companheira do partido, PDT, e o secretário Augusto Trajano, Tauan e professora Sabrina, e agradecer ao meu jovem sisudo conterrâneo, Pedro Porto, muito obrigado pelo esforço que fez em me dar essa oportunidade. Repare bem, vamos pensar juntos aqui, dado que eu não sou um neutro observador da cena brasileira, mas um militante antigo da questão pública do país. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, o Brasil representava ao redor de 1% do comércio do mundo. E a China representava, à data, os mesmos 1% do comércio do mundo, com uma distinção. O Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China 800 milhões. Portanto, ontem, o Brasil era um país relativamente muito mais desenvolvido e rico, relativamente, do que a China. Por outro ângulo, já para ir entendendo o que aconteceu. Em 1980, o Brasil extraía 30% do seu PIB da indústria. Hoje, nós extraímos 11% do PIB da indústria e a seta está apontada para o chão. Ou, quando não, para o subsolo. E na data de 1980, o produto industrial brasileiro, em absoluto, equivalia ao produto industrial da China, da Malásia, do Vietnã, de Singapura e da Coreia do Sul, juntos ainda sobravam de 8 vezes o produto brasileiro. A nós brasileiros, portanto, deveria parecer claro que temos uma coisa errada acontecendo, e é assim, a partir de uma big view, de uma overview, olhar o grande quadro, olhar a grande pintura, para que a gente se vacine das paixões, ódios, interdições, que são normais, mas estão passando da conta, na medida em que, nos últimos 20 anos, com intensidade gravemente crescente, agora descambando para a violência e para o ódio, pensa-se em repartir a sociedade brasileira, complexa e maravilhosa, difícil e heterogênea como é, em coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nesta miudice, e a gente tem que fazer, então, um esforço para tentar substituir a paixão pela inteligência. Nunca se dispensará a paixão, não é propriamente um mau sentimento. Não importa Fernando Henrique, Lula, porque há oscilações, mas olhando a big picture, olhando o grande quadro, o Brasil cresce de 1980 para cá, pífios, 2% ao ano. E a população cresce no mesmo período 1,7% ao ano. Ou seja, o gasto por cabeça, quer dizer, o crescimento, a riqueza por cabeça no Brasil, está crescendo 0,4% nesse período. Quando nós olhamos a abissal concentração de renda que o Brasil persiste em manter e até de volta agravando, a ponto de chegarmos ao limite em que 6 brasileiros hoje acumulam fortuna equivalente ao que possuem 100 milhões de nacionais, segundo dados de uma fundação independente publicados recentemente na revista Carta Capital. Pois bem, nós crescemos 0,4%. E esse 0,4% por cabeça tem sido drenado para minorias de um baronato cada vez mais rico, de maneira que o Brasil, podemos dizer, não só sob o ponto de vista da renda per capita, mas da qualidade do viver, está retrocedendo. E isso tem explicações, e me parece que o Brasil deveria exigir, neste momento, de todo o estamento político, de todos os ângulos, de todos os partidos, de todos os possíveis candidatos, que nós impuséssemos um acordo metodológico para que nós impuséssemos ao debate
a necessária resposta para duas perguntas. Saindo dessa discussão fragmentária, demagógica, odienta, identitária, que não nos levará para canto nenhum, para tentar responder duas perguntas. A primeira é, o que aconteceu para irmos aonde fomos? O que aconteceu com o Brasil para chegarmos a esse estágio que estamos? Há uma crise multiangular, econômica, social, política, institucional, moral, por qualquer ângulo eu nunca vi, e me dedico a estudar, nunca testemunhei no pessoal dos meus 38,5 anos de vida pública e no meu esforço acadêmico, nunca vi uma crise multiangular desta proporção acontecer no país. Os números da recessão são absolutos, ele não admite contestação, jamais aconteceu nada igual. Mas assim, podemos olhar do ponto de vista popular. 13.400.000 desempregados, 14 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, para o biscate, correndo do rapa, né, da repressão pelos bairros da cidade, desorganizando o comércio formal. E vamos pegar aqui um outro ângulo que a mim me parece chocante, e nós deveríamos pensar nisso todo dia. Hoje, nos últimos 12 meses, o Brasil registrou 62.800 homicídios. 62.800 homicídios. Quase todos pobres, quase todos jovens, quase todos negros. E eu tenho que ser telegráfico, ainda que tenha sido generosamente me dado um tempo, né? E essa é uma história de privilégios que o Brasil não consegue se livrar, me deram mais tempo do que aos outros, né? Eu ainda assim tenho que ser telegráfico porque a questão é complexa e eu sei que o tema é a ambiência externa do Brasil e a questão da defesa, e é para lá que eu estou querendo caminhar. Responder à pergunta do que aconteceu significa entender o colapso do nacional-desenvolvimentismo, empurrado pela mudança do perfil dos capitais financeiros internacionais em que baseamos nossa expectativa de crescimento, adiando eternamente a tarefa de construir capital em casa, mas também contradições, porque o nacional-desenvolvimentismo foi deturpado por um longuíssimo tempo autoritário que não foi capaz de perceber a hiperurbanização. Ninguém viu esse fenômeno na história da humanidade. Em 30 anos, nós viramos de 80% rurais para 82% urbanos, sem cuidado. Então, criamos o colapso das grandes cidades, de onde deriva toda uma agenda para pormos em debate. Mas produzimos também, ao empatar capitais públicos em infraestrutura e indústria nacional, a ideia de criar uma burguesia, né, por renúncia fiscal, por subsídio cambial, por créditos não retornados, uma série de coisas, nós produzimos a tal concentração de renda, porque o dinheiro que foi para fazer petróleo não foi o que se tirou da reforma agrária, o dinheiro que foi para fazer aço foi o que se tirou da questão do saneamento básico, o dinheiro que foi para fazer estrada foi o que se tirou e tal. A ponto da gente poder resumir na cínica, porém muito sincera frase do Delfim Neto, versão muito jovem, em 73, em que ele dizia que é primeiro necessário fazer o bolo crescer para depois dividir. Ele disse isso com muita clareza em 1973. Pois bem, estudar isso, não é? Precisa a gente entender que a saída para esse colapso é o desenho de um outro projeto. Não é esse ciclo insustentável de consumo, de excitação do consumo popular, sem base sustentável, que nos leva de euforias a depressões e a rupturas, a ponto de, na democracia, nós temos eleito 4 presidentes, 2 foram derrubados. E tem uma história muito clara, né? Você encerra o imposto inflacionário com o real, expande o consumo, o país não se preocupa com o desenho produtivo, começa a importar o que o consumo expandiu. Como o país não tem estrutura para suportar isso, quebra o país, faz um dos acordos mais graves da história do Fundo Monetário Internacional, ganha-se a reeleição e depois o país quebra e a consequência é a desvalorização do câmbio, que significa dizer, acabou a festa, turma, segura na brocha que eu vou tirar a escada. Então você desvaloriza o câmbio, significa que você, na proporção que desvalorizou, você espreme, esmaga o consumo, porque a gente não compra dólar, mas come pão, e pão é trigo e trigo é dólar. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus, o ônibus é diesel, e o Brasil adotou a genial política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados de petróleo em dólar que a gente não paga. Então, se a gente tinha uma taxa de câmbio que era 1 por 1, na véspera da reeleição do Fernando Henrique, e passa a ser 4 por 1 na posse do Lula, nominais, você simplesmente diminui a capacidade de comprar passagem do pobre, 1/4 do que ele tinha na véspera da eleição, e o povo fica muito zangado e promove ruptura da passagem ao Lula. Com o Lula, só para a gente entender a natureza disso, o câmbio a valor nominal de hoje estava R$ 9,20. Hoje está na Folha de São Paulo que eu estou mentindo, que não é verdade, que é falso, e era só R$ 8,36.
Mas eles arbitraram que a correção foi pelo IPC e eu estou fazendo o valor do câmbio a preços internacionais comparado com a cotação do dia da posse. R$ 9,20 era a taxa de juros a valor de hoje, quando o Lula tomou posse. Quando a Dilma tomou posse, a taxa de câmbio era R$ 1,75. Ou seja, pelo inverso, a população pôde ampliar sua capacidade de consumo em quase 4 vezes. E fica feliz, e felicita e bate palma para o governante do dia. Mas a produção, o novo modelo, seguiu se desindustrializando. Não tivemos um desenho estratégico de país, não tivemos projeto nacional e expandimos o consumo, tensionando os gastos para fora. E o país não quebrou com o Lula. Por que não quebrou? Porque a China, saindo de 1%, virou 12,5%, bomba o mercado internacional dos produtos tradicionais brasileiros, que explodem de preço. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo a tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo por 30. Só para dar 2 exemplos práticos aqui. Então, aquele efeito de consumo insustentável, com reflexo na conta externa, explode na Dilma. E ela bota o Levi para resolver o problema e pediu para morrer, morreu. Né? Enfim, e enfrenta uma questão estrutural dessa sem repartir sequer com o povo a inteligência disso. Eu fiz essa digressão porque é preciso que a gente tente responder a essa pergunta. O que aconteceu para o Brasil chegar onde chegou? Aí depois a política a gente deixa para outra hora, porque aí a política vai reagir muito mal a essas coisas todas, e a ideia de alianças por cima acaba dando centralidade ao que há de mais podre, corrupto, fisiológico, pondo na linha de sucessão Michel Temer e Eduardo Cunha. E fomos nós que fizemos isso, o dito campo progressista. Né? Pensando que estamos brincando de Deus, porque isso impõe. Mas o mais grave e importante, me permite finalmente aterrissar na questão do tema de hoje, é o que fazer, é a segunda pergunta. O que fazer? Precisamos até sair de uma premissa antes da segunda pergunta, que é possível ainda? Há um tal ceticismo, uma tal descrença, uma tal desconfiança média na sociedade brasileira de que essa merda não tem jeito mesmo, que é tudo assim, que não vai dar certo e tal, e eu não partilho dessa percepção, porque eu venho de uma geração que acredita no milagre da política, porque eu vi acontecendo. Nós ganhamos todas. Quando nós ordenamos nossa inteligência, minha geração, eu fiz 60 anos, nós ganhamos todas. Todas. Não perdemos nenhuma parada das quais nós entramos. E parecia que era um inimigo imbatível, que matava a gente, que torturava a gente, que exilava a gente pela mera distinção de pensamento. E nós fomos lá e ganhamos todas. Portanto, eu acredito comovidamente que a política é capaz de produzir milagres terrenos, assim, sem qualquer necessidade mística de interferência do onipotente e tal. A obra humana da política é capaz de fazer isso. Pois bem, o que fazer, penso eu? O Brasil precisa pôr em debate um novo projeto nacional de desenvolvimento. Não se pode desvencilhar desta expressão sem entender radicalmente o que significa cada palavra dessa, porque cada palavra dessa importa em valores, importa em estratégias, importa em confrontos ideológicos, importa em confrontos técnicos científicos e importa finalmente na capacidade que o nosso país tem ou não tem, terá melhor ou menor, de se afirmar como nação e, portanto, afirmar objetivos nacionais permanentes e, portanto, guiar nossa relação internacional e, portanto, guiar nossa plataforma de defesa. Sem projeto, é debalde, né, a gente imaginar política externa. Você não tem política externa se você não tem projeto. Você vai guiar sua relação internacional subordinada a que valores? E aí você fica oscilando de um Itamaraty que ciclicamente é mandatado para ser mascate. Tarefa da diplomacia, vender. Lá atrás de um lugar para vender as coisas, e agora não estão vendendo mais as coisas, estão querendo vender a própria terra, a própria base estratégica do país, como entregar 3 hidrelétricas a capital estrangeiro, um chinês, um francês e um italiano. Barragem, ou seja, estamos entregando ao capital estrangeiro o regime de águas do país. O que é absolutamente intolerável em lógica norte-americana. Isso é regulatório nos Estados Unidos, não pode. Determinados setores, quanto mais em qualquer lugar sério do mundo. Né? Então, o Itamaraty mascate, que já foi no tempo e voltou a ser. Mas também não pode ser o Itamaraty militante da UNE. Né? Zangado com os americanos, contra o imperialismo, vamos agora associar o Brasil com a China, porque eles são comunistas, nós gostamos dos vermelhos e tal.
não me parece também ser uma boa resposta, porque a mim não me importa trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês, que eu conheço muito bem, tenho estudado bastante, e se a gente não subordinar a nossa relação com o mundo a um projeto nacional, né, nós estamos ferrados. Projeto, para ser telegráfico, supõe planejamento, coordenação, portanto, a abolição do mito neoliberal. Isso precisamos colocar em debate no Brasil, laissez-faire, e olha que eu, Ciro Gomes, não tenho nada contra as virtudes da livre iniciativa. Eu não padeço da doença infantil do comunismo, que é o esquerdismo, para não compreender a importância da iniciativa privada na história da humanidade. Porém, eu também afirmo categoricamente que não há história de desenvolvimento em nenhuma nação do planeta que tenha sido feita pelo espontaneísmo individualista do mercado. Isso não existe. Ou alguém imagina que a América seria o que é, sem a compra governamental, a pretexto de defesa, a pretexto aeroespacial, da política pública de saúde, etc, etc. Evidentemente que não seria. E a China, que é um exemplo mais contemporâneo, e a Coreia do Sul, que são exemplos mais contemporâneos, também indicam quem é que tem a economia política correta. Definitivamente não somos nós. Atolados desde os anos 80 numa média de crescimento pífia como aquela, por isso que eu perco um certo tempo, me canso um pouco dos auditórios, para a gente desfocar do dia a dia para olhar o grande quadro. Nacional por quê? Ora, seja porque amamos o nosso país, seja porque afirmamos a nossa identidade nacional, uma cultura brasileira, uma civilização que tem a capacidade de superar grandes e graves contradições da humanidade na forma como trata seus preconceitos étnicos, na forma como trata sua diversidade religiosa. O Brasil pode ser um experimento civilizatório extraordinário para o mundo. Isso já vale a pena a gente dar valor ao conceito de nacional. Mas se quiserem ser frios e pragmáticos, lembrem de uma coisa objetiva. As condições de empreender não são globais. Nosso modo de consumo é globalizado, porque nós estamos aspirando a consumir o celular de última geração, a informática de última geração, o carro mais novo, os materiais mais finos, a química fina mais eficaz, os meios de diagnóstico médico mais... E nós não sabemos fazer nada disso. Desaprendemos o que sabemos fazer, estamos permitindo a ilusão de que o Brasil moderno vai viver referido a um padrão de consumo cujas condições de empreender nós não temos. A saber, a condição de financiamento é ou não é uma essencialidade no ato de empreender. Quanto custa o dinheiro e seu perfil? Evidentemente que é. Faz 8 anos que a taxa de juros no mundo é negativa ou neutra. No Brasil, nós estamos ainda em plena depressão com a maior taxa de juros real do planeta. Sendo que isso é a afirmação da taxa do governo. Quando a gente olha o efeito da concentração bancária no Brasil, que esses últimos 20 anos criminosamente permitiram, o Brasil permitiu o contrassenso de que nós temos hoje 5 bancos responsáveis por 90% do sistema financeiro. 5. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. Resultado, na ponta do estudo que saiu recente do FMI, o juro básico no Brasil para as empresas é 52%. O cartão de crédito é 486%. O cheque especial é 382%. Turma com um barulho desse. Qual é a atividade econômica que remunera esse nível? Isso não existe. Depois você tem a questão do nível de maturidade tecnológica. E é nessa centralidade que nós temos que compreender a questão da ciência e da tecnologia no Brasil. O domínio tecnológico tomou uma centralidade no ato de consumo que nunca existiu na história da humanidade. Quem é que topa trabalhar com computador 386, 486? Quem é que topa trabalhar com Motorola, cuja bateria dura 2 minutos e meio e pesa meio quilo? Quem é que topa tratar de fluxo, como a gente chamava no interior do Ceará, ou uma pneumonia com mastruz com leite? Essa é a questão concreta e grave. E isto tudo tem a ver com a centralidade da tecnologia em aprazabilidade, em preço, em produtividade, em qualidade, mas tem que chegar à conclusão de que tecnologia não é um domínio global. Pelo contrário, crescentemente, nem sequer um domínio nacional. Crescentemente, tecnologia é um domínio de guetos internos a nações. Por exemplo, que gera um estresse tremendo. O Vale do Silício, na Califórnia, está mandando notícia de como é que a turma trabalha agora. O cara vai na hora que quer, joga ping-pong o dia todinho, porque não teve nenhuma ideia boa, nem estava de pote naquele dia que quis fazer. E pronto, e acabou. Porque ele vai ter uma ideia que vai dar $1 bilhão de lucro para a companhia no terceiro, quarto dia que ele tiver boring com ping-pong. E isso não vale para o trabalhador norte-americano que está empobrecendo. Os americanos estão empobrecendo. E isso tem que ter clareza. E tecnologia é um domínio absolutamente estratégico para coisas essenciais do viver.
E, por fim, para não deixar nem desconsiderar, só para a gente ver a simetria competitiva que nos faz defender o projeto nacional, é a escala. O que é que agrava a presença da China no mundo? É que ela opera praticamente em todos os setores como um vanguardismo produtivo já falava. Se apresenta para competir por fusões, aquisições em mega quantidade. E qual é o efeito prático disso? É que uma calça jeans, produzida 1 bilhão de unidades, uma coisa, ela chega mais barata do que custa produzir na Sulanca de Caruaru. E na Sulanca de Caruaru, toda a agenda imbecil do capitalista brasileiro médio já foi praticada. Lá não tem imposto, lá não tem carteira assinada, lá não tem salário mínimo, lá não tem nada. Isso é um arranjo produtivo absolutamente, onde essa agenda selvagem já está praticada desde sempre, e a calça chega mais barata do que custa produzir. Simples assim, porque a escala, né, faz com que os custos fixos sejam relativizados a nada e a lucratividade possa ser reduzida a fração de centavo, porque o ganho vem de mega escala. Isto, então, deveria recomendar ao Brasil, de novo, a resgate da concepção nacional. E desenvolvimento é uma coisa que não acontece por acaso. Hoje, no Brasil, nós não temos nenhuma decisão de crescer. Hoje, crescimento econômico no Brasil é um efeito colateral de uma política econômica que pretendeu imunizar a administração da economia do país da política, da sujeira da política, da contaminação da política, e da canalice da política, porque isso tudo aí faz o quê? Você transfere o eixo democrático do domínio, da gestão da economia, para um eixo em que é piloto automático comandado pelos bancos. A saber, meta de inflação. Então eu não quero saber se os preços do tomate vai fracassar ano que vem, porque houve uma praga ou uma estação climática absurda, e eu digo que a inflação vai ser 3 pontos. Eu não quero saber se houve um choque externo de preço de commodities, que tem efeito na taxa de câmbio do Brasil, porque eu já disse, se a taxa de câmbio muda, os preços relativos mudam, como eu já tentei demonstrar. Depois eu digo que temos que ter um superávit primário. Aí eu começo a cortar custeio da ciência e tecnologia, 44%. Aí reduz o investimento à fração de nada. 0,3% é o nominal desse ano, 0,3% do PIB. Aí o país não cresce mais. Aí, resultado, a receita pública despenca e o déficit que eu pretendia controlar explode. Que é o que está acontecendo hoje. Sabe quanto é o déficit primário hoje na mão desses canalhas? 160 bilhões de reais. Sabe quando houve coisa parecida? Nunca. Então veja a maluquice que nós estamos. Isso então nos obriga a projetar um projeto nacional de desenvolvimento, as decisões, enfim, e esse projeto nacional de desenvolvimento ele tem basicamente que tomar algumas decisões. Uma delas é qual é a inserção do país, porque o Brasil não pode crescer isolado do mundo. E aí as relações internacionais do Brasil deveriam ser ordenadas por essa formulação de um projeto nacional de desenvolvimento que vai revelar nossas oportunidades, nossos riscos e nossas interdições. Como eu já ando um pouco adiantado nesse esforço de pensar isso, eu localizo na relação internacional basicamente 2 blocos de valores. Um bloco de valor tem a ver com a nossa identidade cultural e com a contribuição que nós podemos dar, modesta que seja, e eu tenho modéstia, mas o Brasil é um país que pode se transformar num marco civilizatório relevante para o terceiro milênio. Nós devemos atuar por uma ordem internacional assentada no direito, na solução pacífica dos conflitos, no respeito à autodeterminação dos povos, na não intervenção, e por uma ordem internacional multilateral. Isso é uma atuação importante, recupera princípios do Barão do Rio Branco, que são muito modernos, quando a gente vê essa unilateralidade dos Estados Unidos, de afirmar a embaixada americana em Jerusalém. Isso é uma coisa de uma irresponsabilidade, de um descuido, que vai gerar uma nova intifada, vai gerar um espasmo grave de terror, vai desestabilizar todo mundo árabe moderado. Todo mundo árabe moderado vai ficar pendurado na brocha, vai dar grande protagonismo aos falcões do mundo palestino, ao Hezbollah, essas coisas todas, porque é uma provocação gratuita, feita exclusivamente para homenagear o público interno e ocupar a discussão dos americanos, que estão preocupados com o nível de interferência que a Rússia teve na eleição doméstica, com outro assunto que cheira a confusão das grandes feita lá. E o Brasil, calado estava, calado continuou, e isso é uma deserção grave
né, de um país que tem o maior melting pot do mundo e que é quase a segunda nação de várias etnias. Nós somos a segunda nação alemã fora da Alemanha, a segunda nação italiana fora da Itália, talvez percamos para os Estados Unidos, segunda nação japonesa fora do Japão, segunda nação sírio-libanesa fora do Líbano e da Síria, enfim. E isso, então, deveria ser a primeira grande quadro de valores permanentes, né, para nós seguirmos. Mas cá embaixo, não sem a mesma importância, o Brasil, penso, para afirmar um projeto nacional de desenvolvimento, precisa guiar suas relações internacionais, inclusive no redesenho da relação com os americanos, guiado por 3 interesses, bem concretos e objetivos. O primeiro, buscar regimes de priorização ou de preferências comerciais industriais para os blocos industriais onde o Brasil, tomando a decisão estratégica de se reindustrializar, precise ganhar escala global. Eu já tenho proposto, por exemplo, sem excluir nenhum outro, 4 grandes blocos. O Complexo Industrial do Petróleo e Gás e Energia Renovável, o Complexo Industrial da Saúde, o Complexo Industrial do Agronegócio e o Complexo Industrial da Defesa. E esse nos recomenda, então, para além de guiar nossas relações por um regime de preferências comerciais industriais, nós buscarmos uma cooperação de transferências tecnológicas sensíveis. Tensionar nossas relações, como fizemos, por exemplo, na questão do caça, do Gripen. Nós tensionamos, os americanos pressionados de todo jeito para nos vender sucata, os europeus não abriram mão, os chineses não abriram mão, etc, etc. Nós acabamos achando e perfuramos, né, o bloqueio deles com a Suécia. Então a Suécia topou transferir o pacote tecnológico do Gripen e fazer junto conosco aqui. Isso é muito importante para a questão da defesa, mas tem aplicações civis imediatas se nós estabelecermos, como é o que o mundo faz, conexões entre a compra governamental e a extensão industrial civil para microeletrônica, etc, etc. Foguete, satélite, etc, etc. E terceiro, tensionar o mundo por instituições financeiras capazes de financiar uma rebeldia institucional, institucionalidades rebeldes, a Bretton Woods, ou seja, esse sistema Banco Mundial, FMI, já deu. E não tem saída para o Brasil desse caminho. Nós hoje estamos experimentando, por exemplo, multilateralidade financeira com a CARF, que você não mencionou, mas que reforça a sua tese. A CARF hoje está financiando os projetos de infraestrutura no Ceará e é muito rápido. Enfim, e ela não tem esse receituário tão ortodoxo, ainda está, mas não é tão ortodoxo quanto o Bretton Woods. E isso, um regime de financiamento que tem a CIMENT no Banco do BRICS, mas o Banco do BRICS é menor do que o Banco do Brasil. Bem menor do que o BNDES, e isso não faz sentido se a gente quiser, de fato, fazer alguma coisa. Enfim, o Brasil precisa disso e isso é o que eu ando procurando um pouco em discussão no nosso país. Obrigado pela sua atenção. Agradeço mais uma vez pelas belíssimas palavras proferidas por os Muito obrigado. Agradeço perfeitamente. Gostaria de agradecer pessoalmente pela presença dos senhores da academia, que podem prestigiar nosso evento e agregar ainda mais, abrilhantar o evento com a presença dos senhores. E nesse momento eu queria agradecer também a todos que estão assistindo nos nossos auditórios auxiliares e que não puderam vir presencialmente acompanhar a palestra, e os que estão acompanhando pelo YouTube, pela transmissão ao vivo. Nesse momento nós vamos abrir para perguntas, em que o Fernando vai encaminhar isso. Obrigado. Pergunta aos palestrantes. Como a ciência e a tecnologia, através dos seus centros de pesquisa e universidades, podem ajudar a indústria brasileira a crescer e gerar empregos? Vocês acham que a meta de publicações científicas pode ser revista para ajudar o Brasil neste serviço? Aproveitando para comentar acerca do investimento no Ministério de Ciência e Tecnologia, que se transformou em Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que se transformou em Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E aonde vai parar? Se quiser, enfim, você distribui a
Vou por aqui mesmo. Não entendi a expressão da pessoa, mas enfim, obrigado pela questão. Eu acho que, de fato, houve muita mudança, né, com relação à agenda dos ministérios, né? E eu acho que na própria pergunta tem um ponto que é chave, que eu acho que a gente da academia tem que se questionar sempre, né? Que é até onde a nossa contribuição enquanto acadêmico, na pesquisa, ela transborda os muros das universidades. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que estar sempre atento. Nós temos que preencher uma diversidade de requisitos, de publicações, etc., que muitas vezes ficam limitadas às discussões, os debates acadêmicos. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que é necessário que haja essa maior proximidade do universo universitário, acadêmico, da pesquisa, com a aplicação possível de políticas e estratégias que, de fato, toquem, né, temas da indústria, enfim, né, toquem, que possam ajudar, como foi colocado na questão, né, ou seja, que a gente não se limite às fronteiras da universidade. E eu acho que esse espaço aqui agora eu acho que é um ponto importante, né, porque são pesquisas que a gente vem conduzindo e investigações financiadas muitas vezes com dinheiro público e que tem uma interface com a sociedade civil, vamos dizer assim, né? Como se a gente não fosse a sociedade civil, mas com a sociedade civil e com, enfim, alunos, pessoas interessadas na temática. Então, eu acho que a gente tem que ser feito um esforço muito grande para a gente, de fato, traduzir toda a pesquisa, investimento e financiamento, que já é pouco, né? Como o Ciro colocou, e que tem caído na área universitária, para a gente conseguir transportar e afetar positiva e diretamente a área industrial, propriamente dita. Show. Veja, há duas razões muito objetivas para que a gente faça uma aposta muito séria, muito central em educação, cultura, ciência e tecnologia. Daqui, essas coisas são centrais. Na cultura é onde nós vamos afirmar uma identidade nacional e onde vamos tentar recuperar na cabeça do povo, da humanidade, inclusive, não é só do Brasil, que ser feliz não é essa procura ansiosa por um padrão de consumo que vai matar o planeta Terra. Então isso transitou. A minha geração imaginava ser feliz na insurgência revolucionária, no romantismo, na poesia, né, na seresta, no namoro e tal, e na estética, na viagem lisérgica, que se revelou um grande equívoco e tal, né? Mas a nova geração agora quer ser feliz, ou é induzida a crer que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada pela propaganda, nós damos conta de praticar. Isso é que explica esse genocídio de jovem. Não é negócio de pobreza. É o jovem excitado por uma oferta de consumo, sem renda para isso, e a humanidade para ele significa uma surra no egozinho dele diariamente. E aí o venial é a pirataria, e depois ele vai roubar, vai receber dinheiro do tráfico para comprar o celular. Isso, um terço da população carcerária brasileira, 700 mil pessoas, são jovens presos com minúsculas quantidades de droga em flagrante, que ao entrar, passar o umbral da cadeia, vem cá, neném, ou se filia a uma facção criminosa de altíssima periculosidade, ou vai ser viciado, estuprado ou morto na primeira hora. E aí nós preparamos o exército dos tais comandos, etc, etc. Então a cultura tem a ver com isto, né? Não é com a estética, nem com o mecenato, embora a estética e o mecenato tenham um papel relevante nisso. A educação dispensa reflexão aqui. E ciência e tecnologia, duas questõezinhas. Primeiro, o Brasil está passando de 15 bilhões de dólares o gasto com royalties. Ou seja, o nosso balanço de pagamentos está crescentemente onerado pelo aluguel da inteligência dos outros. E estão pagando, inclusive, royalties por patente vencida. Porque o judiciário brasileiro acaba não reagindo, porque não entende disso, porque não tem capacitação técnico-científica para saber se tem vencido a patente ou não, porque eles mudam ali no XPTO qualquer e dizem que é uma patente nova. Estava ouvindo agora do professor que tem uma plantinha, uma florzinha na Amazônia, cujo grama vale 1.000 gramas de ouro. Tudo biopirateado, assentados em um desenvolvimento qualquer, vem para o Brasil e não paga royalties. Então, isso é uma razão já muito substantiva, mas nenhum país do mundo sustenta a soberania, ou seja, não é negócio de protagonismo, nem hegemonismo, nem imperialismo, muito menos. É o seguinte, você pode ou não mandar no seu próprio nariz se você consegue produzir as coisas que sua população precisa. Não. Uma nação que precisa 80% de importado para os seus remédios, só a União Federal esse ano vai importar do estrangeiro 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. Não é negócio de tomografia funcional, ressonância magnética de alta geração, que a gente pode se dedicando e ir a ela.
Estou falando de próteses, mesa, cama de hospital, mesa cirúrgica, foco cirúrgico, instrumental cirúrgico, enfim, bengala, essas coisas todas importadas do Brasil. Ótica, 100% importada. Posso só falar dois elementos. Como integrante do sistema científico brasileiro, eu quero fazer a meia-culpa, porque nós, acadêmicos, criamos um sistema de auto-boicote que me parece ainda reversível, mas é quase irreversível. Então, esse sistema de produtividade, o sistema que atualmente divide em castas a ciência, em matéria de publicações científicas, faz com que os pesquisadores de gabinete sejam mais valorizados do que aqueles que estão fazendo projetos de empenho público, liderando pesquisas, alunos, orientando pessoas. O segundo elemento é que eu acho que a gente pode mudar isso com a política, com o projeto estratégico. E eu também concordo que não se faz ciência sem dinheiro público, em nenhum lugar do mundo. E não é possível se pensar a ciência do país, o projeto do Brasil, sem pensar o desafio daqui em diante de fazer com que um orçamento já reduzido e muito aquém do quinto país do mundo, ainda mais reduzido e ainda consolidar um projeto de ciência no futuro com esse patamar de investimentos. Não é possível pensar no projeto do Brasil sem isso. Obrigada. Próxima pergunta é em relação ao Mercosul. Pedi para comentar sobre a atual conjuntura do bloco, principalmente com a atual suspensão da Venezuela, o acordo com a União Europeia e se o Mercosul necessita ser reformado. Eu tenho orgulho de ter a minha assinatura no Tratado de Ouro Preto, que criou o Mercosul na sua versão contemporânea. Eu era ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. E nós aceleramos o Mercosul, ele é uma obra muito imperfeita já de origem. Mas nós aceleramos por uma razão política que eu acho que 20 anos depois eu já posso mencionar, né, sem estar quebrando meus deveres éticos. Né. A questão básica é que o Fernando Henrique estava na iminência de se eleger e tinha uma discrepância grave conosco, Itamar Franco, e comigo, porque ele achava que o Brasil deveria assinar a ALCA, como acabou assinando. E nós achávamos que era um desastre para o Brasil entrar no área de livre comércio com os americanos com essas assimetrias tão graves. Então o que é que nós fizemos? Aceleramos o Mercosul, porque o Mercosul obriga que a tarifa externa comum seja ajuizada, e que nenhum país do bloco pode fazer acordos diferentes sem o conjunto do bloco. Então nós achamos que seria um freio que nós escoraríamos e tal, e deu certo, funcionou mesmo. O Fernando Henrique assinou a ALCA, aprazou para entrar em vigor em 2005 e nós conseguimos ganhar a eleição com o Lula em 2003 e revogamos a ALCA e o Mercosul funcionou. Mas ficaram as imperfeições e o mundo avançou bastante. Então, eu considero que o Mercosul deve evoluir para uma comunidade latina ou sul-americana, pelo menos, de coisa. Estávamos pensados, os memorandos atensos ao Tratado de Ouro Preto, pensava-se ali, inclusive, na ideia futura de uma amadurecida uma coordenação dos regimes fitossanitários, pesos e medidas, uma série intrincada de coisas, regimes previdenciários, regimes tributários, etc., etc., evoluirmos para uma moeda. Tamanha era a nossa pretensão na época, que estávamos estressados pela ideia de dolarização da economia global, que parecia a nós hoje também um grave equívoco. Tirar a Venezuela simplesmente foi um gravíssimo erro. Não sei se vocês sabem, no melhor momento da relação nossa com a Venezuela, que essa gente, por ideologia, satanizava, o Brasil teve um superávit bilateral com ele de 5 bilhões de dólares. Se você segregar país a país, a Venezuela é o nosso terceiro ou quarto melhor parceiro, superávit ao Brasil de 5 bilhões de dólares. Hoje ainda deve dar uns 2 bilhões de dólares. Com todas as dificuldades que estão fazendo lá. Além do que, é do Brasil, que está sendo uma deserção traiçoeira da humanidade, o papel indispensável de mediação daquele conflito. Porque nós temos centralidade diante do povo venezuelano. O povo venezuelano respeita o Brasil, nos teme e gosta. Então, eu
tem tudo que o Maquiavel recomenda, né, uma relação. E é nosso papel de mediar aquele conflito. Aí o que é que nós fazemos? Chamamos as Forças Armadas Americanas para fazer de graça manobras militares na fronteira da Venezuela. E o Trump dá uma declaração meses antes de que não descarta a solução militar para resolver o problema da Venezuela. O Brasil está sendo hoje um pária. Essa gente que nos governa hoje não passam de canalhas. Eles retrocederam a confiabilidade do Brasil aos piores momentos da década de 10, quando nós subornamos autoridades bolivianas para anexar o Acre. Isso é um retrocesso que o Brasil vai ter que pagar muito caro de recuperar essa questão. E o Mercosul é um ambiente pragmático para isso. E o acordo do Mercosul com a Unasul também já estava bem avançado. Bom, vou aproveitar a pergunta. Ela me parece até curiosa, né? Porque, enfim, eu trabalho com o Mercosul há muitos anos, né? Tema de pesquisa, e parece que o Mercosul morreu, assim, né? O Mercosul voltou para a agenda da midiática, eu diria, devido ao problema e à questão que hoje na Venezuela. Tirando isso, o que é o Mercosul? Né? Ou seja, quando eu falo que eu trabalho com o Mercosul e que eu trabalho e pesquiso, enfim, há anos no Mercosul, o Mercosul não acabou? O Mercosul não é só comércio? Não, o Mercosul não acabou, não, o Mercosul não é só comércio, né? Então, eu acho que essa pergunta é muito importante para ver como esse tema ainda tem relevância. É um espaço para debate regional. O Brasil tem uma liderança regional que não pode nem deve, na atual conjuntura, ser ignorado. E, de fato, como o Ciro colocou, né, a condução, isso dialoga com a minha fala, né, a condução que a política externa atual tem dado, né, e tem levado a cabo em matéria regional tem sido drástica, dramática. Né? No ano passado, assim, seleciona pelo menos 5, 10 falas assim, realmente de despreparo com relação à questão dos vizinhos, dos países vizinhos. Né? Então, realmente... Posso só uma parte, pontuando isso, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio, disse que o Brasil não pode mediar o conflito da Venezuela porque nós temos o lado desse conflito. Exato. Ou seja, tirando essas questões que evidenciam bastante o porquê de fazer vista grossa para certos temas, eu acho que isso é bastante evidente, eu acho que o tema do Mercosul hoje está extremamente fragilizado. Né? E isso é interessante porque evidencia o quão fragilizada está toda a pauta institucional. E, novamente, não é apenas nacional, ela é regional. Então, todo um espaço para debate, né, que esse ano faz 26 anos. Ano passado fez 25 anos o Mercosul, isso quase não apareceu na mídia. Isso foi silenciado. Por quê? Porque será que convém levantar a bandeira do Mercosul, hoje, com a atual conjuntura brasileira, com o Macri na Argentina, convém levantar essa bandeira regional? Ou seja, eu acho que essa pergunta é importante para a gente mostrar. Aqui nós temos, né, grosso modo, né, pesquisadores e alunos de relações internacionais e economia, que, diferentemente do que muitos economistas insistem, a economia não está desconectada do lado político. Ou seja, é insanidade mental você tratar uma pauta que é, sim, política, a partir apenas de um olhar econômico. Isso não existe. Ou seja, isso é uma limitação, e novamente, pegando o que a Sabrina falou, que nós, acadêmicos, temos um pouco de culpa, né? Que é essa segregação do conhecimento, que eu vou tratar isso a partir da economia. Isso já não é político. Não, isso está errado. É necessário tratar essa pauta, que é sim econômica, ela é regional, ela é geopolítica. O político está ali. Então a gente não pode fazer vista grossa. Eu acho que a gente está perdendo um espaço regional muito grande, de liderança inclusive, porque a China tem pego um espaço que competia antes ao Brasil na região. Então realmente são oportunidades que deixam de ser exploradas num contexto extremamente delicado. Então, enfim, até agradeço pela pergunta, porque ela é um tema que vale a pena ser destacado e vale a pena ser discutido. Obrigado. Fala breve, só para dizer que dentro dessa linha do que eu defendi, as arquiteturas sobrepostas em relação à região me parecem ser absolutamente convenientes e boas, mas essas pautas têm sido substituídas por questões de opção política, naturalmente, reforçando o que já foi falado, e eu acho que todas elas significam algum grau de perda. Eu acredito fundamentalmente no institucionalismo de tipo incremental, que observa crescimentos de ordem incremental em cada um desses processos. O Mercosul tem um desafio importante em relação à liderança do processo regional na região, inclusive junto ao Unasul, mas, por outro lado, conseguiu fazer prevalecer, por exemplo, um mecanismo importante de solução de controvérsias, conseguiu fazer prevalecer uma ação no Atlântico Sul coordenada que não tem igual no mundo, inclusive em termos de arquitetura.
cooperativa de segurança. Então, algumas dessas experimentações são bem-sucedidas, e me parece que essas experimentações que são bem-sucedidas têm sido substituídas por pautas e interesses políticos adversos aos nossos nacionais. Obrigada. Continuando as perguntas, seria possível, né, palestrantes, nós aproveitarmos o crédito da China para modernizar nossa infraestrutura, mas sem cair numa relação de dependência com a China, que é um tema que está sendo muito em voga, a influência da China no Brasil? Eu estive lá agora, recentemente, atrás de discutir essa percepção que eu tenho das coisas do Brasil, que eu resumi para vocês aqui, e conforme o meu nível nas pesquisas, tem lá o nível do comissário que recebe, né? Então, eu fui recebido lá pelo comissário e tal, e foi uma conversa muito interessante, mas eu dei palestra na Universidade de Pequim, aí foi de altíssimo nível e tal, mas nossa tarefa ali não será fácil. E eu conversei com eles claramente. Quando eu fui elaborando e tal, nós precisamos trabalhar, um regime de preferências comerciais e industriais, ele deu um pulo da cadeira mais ou menos de 20 centímetros. E me perguntou, e o livre comércio? Aí eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Tomou nota lá e tal. Depois nós precisamos de um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Aí o pulo foi de metro e meio. Porque eles sabem das interdições. Os americanos têm documentos formais de que não querem tecnologia de foguete aqui no Cone Sul. Pressionaram a Ucrânia com explicitude, fazendo telegramas formais. Não precisa de Wikileaks para saber. Isso é formal, é explícito. E o Brasil não pode mais continuar processando seus satélites militares e civis americanos. É absolutamente ridículo. A mira do nosso foguete não pode ser, do nosso navio, do nosso submarino, não pode ser o GPS americano. Não é que a gente vá à guerra com ninguém, mas a carta da OEA foi, sob esse ponto de vista de defesa, rasgada nas Malvinas, para a gente entender bem que tipo de relação tem. E aqui a questão basicamente é afirmar um projeto nacional e, portanto, tem que ter um modelo de defesa com capacidade dissuasória mínima, para afirmar que quem manda no nosso nariz somos nós. Mas o chinês anotou. E aí, na terceira questão, eu disse para ele que nós precisávamos empoderar o Banco do BRICS, que era muito pequeno, que era preciso expandir, porque o Capital Brasil já capitalizou, eles capitalizaram, mas eles têm um banco de cooperação para a América do Sul muito maior do que o Banco do BRICS. E aí eu disse para ele, não nos interessa investimento direto. Aí que o pulo foi 1,5 metro. Interessa crédito rebelde a Bretton Woods. E isso, evidentemente, não está disponível. Nós precisamos lutar por isso, e isso deve ser a guia do Brasil. Né? E isso nos deixa sozinhos, porque hoje estabeleceu-se uma rivalidade. Por exemplo, eles, chineses, entraram na Venezuela. Quando a Venezuela estava bombando com o petróleo a 110, vários projetos de infraestrutura, a engenharia chinesa controla, ferrovias, etc. Ferrovias, especialmente, eu sei porque eu era presidente da Transnordestina, e é uma ferrovia enorme aqui. E estava conversando com os chineses, né? E o que aconteceu? A Venezuela entrou em dificuldade, eles paralisaram tudo, e eles simplesmente vieram comprar a Transnordestina. Porque era só tirar o equipamento e trazer para cá. E eles só investem em infraestrutura conexa aos interesses dele, que no caso é valor nacional permanente e segurança alimentar. E então eles querem investir em terra, ferrovia e energia, associada à produção de soja, milho, minério de ferro e petróleo. E isso eles fizeram em Angola com uma nuvem de gafanhoto. Isso não interessa ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, essas três exigências do Brasil, para eles, do jeito que eles estão, é um arranhãozinho, salvo a tensão que gera com os americanos, na questão sensível de foguete e tal, o resto, o regime de preferências comerciais e industriais, para ele é um arranhãozinho. Se a gente tensionar bem e trazer a história da segurança alimentar como um valor para além do comércio, mas um valor político que estabeleça uma relação de confiança de longo prazo com esses continentes, aí tem. É só a gente não ser vassalo atrás de dinheiro dos outros de graça, porque adiamos nossa tarefa de construir nosso próprio capital. A propósito, desculpa, a Inglaterra, não sei se eu já falei aqui, falei acho que na outra palestra que eu estava,
A Inglaterra, saindo da Europa, precisa redesenhar completamente suas relações internacionais, e o Brasil pula como uma centralidade para eles, que já foi formalizada para mim num convite honrosíssimo do embaixador. Eu suponho que eu estou em 4º lugar nas pesquisas, ele deve ter convidado os outros também, muito antes de mim, né? Mas, claramente, a Inglaterra está noutra, e aí também tem para a gente explorar. Bem brevemente, aproveitando a fala do Ciro, né, quer dizer, eu acho que ficou muito claro uma palavra que talvez não tenha aparecido, mas que é isso, é a questão da estratégia, né? Tem que ter planejamento. Então, por exemplo, do ponto de vista da China, como ele colocou, eles só investem em setores particulares, estratégicos para o desenvolvimento do próprio país, né? Considerando a nossa atual conjuntura econômica, não vou nem falar da política, porque eu acho que nem vale a pena, a nossa conjuntura econômica, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o quê? Volto à questão do planejamento. O que está se fazendo agora é olhar muito na lógica do curto prazo, em detrimento de uma lógica de mais médio e longo prazo estratégica. Então, e usando um termo-chave da economia, né, que é o fato de os recursos serem escassos. Então, diante da escassez dos recursos, né, está tentando se defender e aprovar tudo a qualquer custo, sem planejamento. E isso pode ser a salvação a curto prazo, né, já que não se tem um capital nacional para subsidiar, investir, planejar. Mas a questão que tem que ser levada em consideração é até onde isso é estratégico e interessante a médio e longo prazo para a nossa economia, para a nossa realidade, né? Então, só fazendo um gancho para a pergunta anterior, que a gente acabou mencionando, falaram da questão do acordo Mercosul-União Europeia. Até que isso é uma agenda old school para quem trabalha de integração, né? Isso parece que a gente voltamos décadas com essa agenda. Até onde isso é estratégico para os países do Mercosul? Até onde a gente não está cedendo em muitas pautas para aprovar um acordo sem planejamento estratégico de longo prazo, né? Então, acho que é isso que está faltando. Quer dizer, é a gente, de fato, levar em conta que não é olhar a curto prazo e tentar tapar buraco. Os dados econômicos estão mostrando, estão aí, estão dados, são dados, de fato. Não é pegar qualquer oportunidade que apareça, abrindo brecha, cedendo, enfim, né, literalmente facilitando. Não acho que é isso. Eu acho que tem que, de fato, aproveitar as oportunidades que há, sim, porém eu acho que a gente tem que ter um planejamento, tem que ser pensado, tem que ter conta, tem que ter análise, não é do dia para a noite vai se aproveitar, vai se flexibilizar e laissez-faire realmente, né? Não tem de um lado e nem tem do outro, então esse papo esquece. Obrigado. Uma pergunta que veio do pessoal que está assistindo pelo YouTube: qual seria o papel vocês veem da reforma agrária hoje no Brasil como um projeto nacional que está se criando, se pensando a reforma agrária? Veja, a reforma agrária é uma agenda do século XIX que nós teimamos em adiar. Portanto, ela precisa ser feita. Porém, do século XIX para cá, temos o século XX no meio, né, as coisas mudaram profundamente. De maneira que a economia tomou essas características de adensamento tecnológico, de acessos a mercado críticos, de acessos críticos a mercado, melhor dizendo, e de escala. E a reforma agrária supõe um modo de propriedade individual que, por definição, trabalha em pequena escala, para quem o custo do adensamento tecnológico é impagável e para quem o acesso a mercado é muito complexo. Portanto, nós precisamos trabalhar um acesso à terra, que é o valor essencial envolvido aí, em modos novos de produção, em novos arranjos institucionais para o próprio conceito de propriedade. Ou seja, é perfeitamente praticável que pequenos continuem existindo, mas eles precisam se associar em algumas etapas do processo produtivo, ainda que permaneçam em competição em outras. E aqui estão as etapas por onde o pequeno tem que se adensar tecnologicamente, buscar acesso ao mercado e ver a escala. Porque, repare, vamos lá concretamente, quanto é que custava 1 quilo de feijão de Sobral quando eu era criança? Custava quanto custasse produzir, com qualquer produtividade, com qualquer nível tecnológico, com qualquer eficiência ou ineficiência, mais o leite das crianças. Portanto, é uma atividade rentável por certo. Porque se eu queria comer feijão, eu pagava o preço do feijão produzido a meia légua fora de Sobral. Então era uma atividade correta. Hoje, como é que custa o quilo de feijão em Sobral? Custa quanto custava o mais barato quilo de feijão do mundo. Do mundo. E aí, de repente, eu começo a ver no Ceará e vi isso, né?
feijão do Paquistão. Por quê? Porque o Paquistão manipula o câmbio, porque o Paquistão financia a juros dramaticamente barato, porque o Paquistão produz em largas propriedades um adensamento mecanizado e, por esse conjunto de variáveis, o Paquistão bota 1 quilo de feijão no Porto do Mucuripe mais barato do que custa produzir meia légua fora de Sobral. E eu, descuidado, né, de outras indagações, como consumidor, com a renda apertada, tendo a optar pelo bom, bonito e barato. Naturalmente, haverá o tempo, que associa-se, por isso que eu falo de cultura com muita centralidade também na minha convicção, em que nós pediremos ao consumidor, o jovem, hoje a criança que está na pré-escola, a gente tem que ensinar eles, né, a fazer 3 perguntas ao invés de uma. Quanto custa sempre será uma pergunta, que é a única que se faz hoje. Mas a segunda pergunta há de ser: a quem beneficia comunitariamente o meu ato de consumo? Isso já é uma tendência que acontece nos países mais avançados, em que as pessoas estão topando pagar um pouco mais caro por um produto mais malajabrado, porque gera efeito econômico comunitário para o seu parceiro. Né? E terceiro, se o meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem e no rejeito. E isto provocará realmente uma mudança profunda nas estruturas de produção do Brasil, que, para ganhar escala, faz uma agricultura assentada no defensivo agrícola, no transgênico, não sei o que e tal. E o pequeno poderá, se sobreviver, virar o grande protagonista. Mas essa travessia exige eu tenho falado remotamente, à distância, com estéticos sobre isso. Não adianta brigar por terra. Lá no Ceará, por exemplo, terra é lixo. Terra é lixo. Porque semiárido é lixo. Então, havia uma grande negociata, corrupção de político na minha época de deputado, que é basicamente o seguinte: ele nomeava o cara do INCRA, juntava meia dúzia de cara, pegava uma bandeira vermelha do MST falsa e mandava o cara invadir a terra que não valia rigorosamente nada, e o INCRA ia em cima, desapropriava superfaturando. Virou um negócio lá no Nordeste semiárido. Por isso que a gente precisa mexer com as nossas convicções, porque o mundo mudou mesmo. Só complementar que, aparentemente, o tema da reforma agrária não tem a ver com política externa, mas eu quero lembrar que um dos nossos principais instrumentos de ação de política externa tematizada, bottom-up, é a Embrapa. E a Embrapa é um canal, e é por isso que o projeto de política externa e o projeto de reforma agrária não pode acontecer sem que haja os instrumentos perfeitos no longo prazo, no planejamento estratégico. Em relação, aproveitando essa questão da competitividade dos produtos nacionais, chegou uma pergunta aqui da questão de desvalorização do câmbio para os produtos nacionais ganharem competitividade internacional. Mas vem o questionamento: isso não causaria inflação via os preços relativos? Sim e não. Né? Sim, se a desvalorização for muito grande. Mas hoje, aparentemente, nós temos aí uma situação em que a taxa de câmbio é 13,30, se ela deslizar para algo ao redor de 4, num certo tempo, necessariamente com outras providências correlatas, especialmente no outro preço central da economia, que é a taxa de juros, e necessariamente com uma grande mudança no fiscal, que tem pistas para fazer, porque o Brasil não tributa lucros e dividendos, o Brasil não tributa heranças e doações. Isso são duas caricaturas que a gente pode pôr em debate, que vai ficar difícil. Né? E o lamentável é que o mundo progressista nunca quis propor isso. Essa é a grande questão. São caricaturas. Só 2 países do mundo não cobram tributos sobre lucros e dividendos: o Brasil e a Estônia. Com todo respeito aos irmãos da Estônia, e outro dia eu estava fazendo um debate na Fundação Getúlio Vargas para doutores, por exemplo, estou explicando. Eu fiz assim meio com o cara do debate: só o Brasil e a Estônia. Aí deu um murmurinho lá, os doutores lá, doutorando lá na Fundação Getúlio Vargas: eu não vou acreditar que tem uma pessoa da Estônia aqui. 5 dedos apontados na mão. E o imposto sobre heranças. O imposto sobre heranças na América do Norte, que nós sabemos é uma república bolivariana, comandada pelo camarada Donald Trump, é 45%. No Brasil é 4%. Qual é a explicação? Então, se a gente coordenar esses preços centrais da economia, a taxa de câmbio deve fazer o que o mundo desenvolvido, o que está conseguindo ter êxito, faz. Ela deve ser estimulante da austeridade, da produção, e não do consumismo insustentável que tem quebrado a lógica brasileira. Eu quero só também aproveitar para tocar um ponto,
Porque a gente ganhar competitividade via desvalorização cambial, né, isso é histórico, isso é várias vezes o Brasil já fez, outros países já fizeram, e isso, na verdade, cria uma ilusão de que está tudo ok. Ou seja, a década passada criou essa ilusão na política macroeconômica, né? Devido também, aliado a isso, ao boom das commodities puxado, sobretudo pela China. Então, cria uma ideia de que a política está ok, quando, na verdade, está ganhando uma competitividade artificial, de fato, em vez de estar, de fato, investindo no desenvolvimento para ter a competitividade propriamente dita. Ou seja, a gente cria uma ilusão de uma inserção internacional, de um avanço das exportações, o que seja, quando na prática isso são, novamente, ganhos de curto prazo, conjunturais, ad hoc. Isso muda. E aí, novamente, o país, se não houver um planejamento, um tipo de estrutura de planejamento estratégico, de fato, vai ser novamente pego, enfim, despreparado, desprevenido, e aí vem as oscilações econômicas e escolha de razões pelas quais a gente chegou a esse patamar. Quando, na verdade, foi um não planejamento. Foi a ótica do ganho de curto prazo, e não a questão estratégica propriamente dita. Enfim, obrigado. Mas nosso questionamento é o que vocês têm a dizer sobre a TISA, Trade Service Agreement, e a clara intenção deste governo participar da... Depois dá para repetir aí que nós não entendemos. O que vocês têm a dizer sobre o TISA, Trade Service Agreement. Trading Service Agreement? Não sei o que é, não. Não sei o que é. Alguém fez a pergunta? A Soma nos ensina o que é isso. Não explica, por favor. Microfone. Só complementar a pergunta aqui. Ah, tá. Quem sabe você traduz o resto também. Aproveitando, para também falar sobre a questão da eficiência das empresas públicas, né? E até se citou um exemplo da Amtrak do governo americano, que é deficitária, que injeta $1 bilhão por ano, porque os Estados Unidos querem que uma atividade ferroviária que presta é indispensável. E recentemente o Henrique Meirelles falou da necessidade da venda das ações Golden Share da Embraer. Bom, começando explicando o que é a CISA, meu nome é Rodrigo Armstrong, sou professor de Economia Política Internacional e professor de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio e recentemente estou no Conselho Internacional. A CISA é o Trading Services Agreement, que é o Lastro MC, que visa a propagação de regras de investimento internacional de forma mais ampla do que a própria carta do OMC prevê. O Brasil não é signatário. Não, mas é uma pressão. Existe, por exemplo, a cláusula mais no Agreement on Investments, que, por exemplo, permitia que empresas, inclusive, processassem governos se elas não tivessem atingido suas metas de lucro devido a questões políticas. Então, é uma coisa muito mais ampla. Eu estava na ambiência desse tratado do Trump, que o Trump revogou. Sim, PPP. Ele é mais relacionado, inclusive, com a acordo entre os Estados Unidos e a China. Mas, sim, estava dentro do PPP. Bom, isso daí é um esforço adicional de liberalização, não é? De ruptura de regras, de proteção de espaços nacionais em linha com o neoliberalismo. Evidentemente, o próprio Trump retirou os Estados Unidos de um acordo que tinha essa cláusula, que é uma coisa meio inimaginável, você atribuir a empresas a faculdade de processar governos. Ou eu estou ficando muito velho e preciso me aposentar, ou isso aí é muito exótico demais, na minha opinião. Mas basicamente é o seguinte, é a ideia de romper as mediações nacionais para estabelecer vantagens alocacionais para o imenso estoque de capital que hoje não sabe o que fazer no mundo. Por isso é que há essa onda de coisas em direção a coisas mais importantes, tipo saneamento e água, transporte e tal, mantendo naturalmente o que é 100% no mundo inteiro, subsídios públicos. Então, evidentemente que, como eu sou crítico do neoliberalismo, não dá para topar isso aí, nem em indústria, muito menos em serviços. Só para aproveitar e também para o tema, né? Eu acho que é importante essa questão, eu achei um pouco confusa no final, que amarrou muito tema, mas trata de um ator importante para esse debate, que é a OMC. Né? A OMC, eu sempre brinco em sala de aula que a OMC está agarrada aos manuais clássicos de economia do laissez-faire, uma crença
absurda, e então muitas agendas não conseguem ser tocadas no escopo da Organização Mundial do Comércio, né? Então, em paralelo, tem esses acordos que visam a lidar, de alguma forma, com essas agendas extra-OMC, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisadora, inclusive a Michelle Raton, que ela tem tratado essa discussão toda a partir de um conceito de novos temas, que é tudo que a OMC não dá conta de incorporar. Então, por exemplo, discutir compras governamentais, que é uma temática fundamental para o Brasil, entraria nesse escopo de novos temas. Meio ambiente, quer dizer, muita gente no passado achava que meio ambiente não tinha absolutamente nada a ver com questão de comércio internacional, e sim, isso fica cada vez mais evidente, né? É o protecionismo. Justamente, é o protecionismo. Então, questões trabalhistas, por exemplo. Então, eu acho que nesse escopo traz um tema relevante, que é, inclusive, o próprio engessamento dessas instituições internacionais, muitas delas que o Brasil se submete, que são incapazes de incorporar o desenvolvimento e a dinâmica dos mercados, enfim, né, da política econômica internacional. Então, são temas que precisam, e a pauta de serviço para o tema comercial é extremamente delicado, enfim, porque não se trata de padrões como o microfone é assim ou é assado, enfim, é completamente particular a questão do comércio, e, de fato, traz a necessidade de a gente rever os pilares dessas instituições internacionais que estão muito enrijecidas, engessadas e não dão conta de dialogar com os temas atuais, muitas vezes. Só duas frases aqui. O Brasil tem um déficit estrutural, um passivo externo líquido, monstruoso, provocado pela indústria. Na hora que a gente fragiliza serviço, isso vai ficando um passivo externo a ser remunerado em dólar que a gente não tem condições de fazer. Não se paga eletroeletrônica e informática com soja, milho e petróleo bruto. E o Brasil agora, por exemplo, a pretexto de moralismo, o Brasil está agora, o Compeg convocou esses cidadãos aí que estão governando o país, convidaram por carta convite 17 empresas estrangeiras de engenharia pesada. Todas 17 enroladas em algum tipo de escândalo nas suas praças. Uma pergunta vinda do Austônio Ciliato. E quanto à Petrobras e a importância na recuperação do país e a venda dos seus ativos e dos planos de pré-sal? Qual a opinião dos palestrantes sobre a Petrobras? Aproveitando essa deixa do Compeg. Aproveitando a deixa do Compeg, principalmente. Veja, como eu já mencionei aqui, um dos 4 grandes blocos onde salta uma evidência em que o Brasil pode fazer um esforço de interromper a desindustrialização e retomar um processo forte de industrialização é o complexo industrial do petróleo e gás. Quais são as razões? Não é, para mim, essa estúpida e equivocada política de campeões nacionais que deu em Joias do Batista e essas coisas todas que a gente está vendo aí. A questão básica é o seguinte: o Brasil tem uma reserva de petróleo não ponderada imensa, e a ponderada equivale a 11 trilhões de reais. Se isto for feito com competência, isto emancipa o país. Se não for doença holandesa, se não fizer besteira como o Rio de Janeiro fez, de aumentar custeio lastreado em receita de royalties, etc., etc., isso aqui pode emancipar o Brasil. E isso aqui só acontecerá se nós tivermos ingerência pública sobre isso, sobre essa riqueza. Por que a gente deve pôr em relevo o petróleo e gás? Porque nós temos institucionalidade capaz de fazer isso, a Petrobras. Por que deve ser isso um dos nossos trends mais relevantes? Porque nós praticamente dominamos e até protagonizamos globalmente tecnologia nessa área. E por que isto é necessariamente? Porque o Brasil está importando hoje 60% do básico da indústria petrolífera, que são os derivados, óleo diesel, gasolina e lubrificantes. E isto aqui é explosivamente enriquecedor aos milhões de empregos quando a gente imaginar polímeros, novos materiais, derivados de uma indústria 4.0 assentada na petroquímica. Portanto, não há nenhuma razão para o Brasil aceitar, porque, repare, antecipar investimento numa hora de superprodução é estúpido. Isso é curto-prazismo que compromete o futuro. Né? Você exportar petróleo bruto barato e importar derivados é uma coisa incompreensível. Sabe quanto é o volume hoje do gás, do diesel importado que o Brasil tem? 60%. Submetendo as passagens de ônibus à oscilação do câmbio.
E a política de preço da Petrobras que essa gente adotou é uma das coisas mais criminosas que eu já vi, porque a Petrobras deve ser estatal, entre outras razões, para que a gente possa cobrar do brasileiro custo mais remuneração do imobilizado, mais um BDI razoável, em linha com a melhor ponta do mundo. Ora, o custo de produção do Brasil, pelo ganho de escala velocíssimo que nós estamos tendo, é uma coisa absurdamente barata o petróleo para nós brasileiros. No chão, por exemplo, o petróleo onshore, ou seja, acima do sal, o Brasil já estava com custo de produção de 14 dólares, 17 dólares. Por que nós não cobrar 98? Porque o mercado de Roterdã cobra 98. Aí isso podia até ser transformado em tributo. Se a Petrobras quiser, então você transforma em tributo. É só aumentar por decreto da CID. E diminui o preço do barril de petróleo e transfere essa diferença para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. Enfim, alguém aí vai fazer isso, se for eleito. Muito brevemente, só para aproveitar a pauta energética, né? Eu acho que isso é muito importante, porque retoma a discussão de setores estratégicos, planejamentos, que a gente vem insistindo aqui, né? Mas eu acho que os eventos recentes que vem ocorrendo na Petrobras, eles têm servido muitas vezes para silenciar ou tirar o foco da atenção de outras áreas que deveriam estar mais atentas. E eu não olharia apenas para a questão do petróleo, mas eu olharia também para outros setores estratégicos que têm sido delegados a terceiros, sem qualquer planejamento. Então, toda a discussão acerca do que vai ser da Eletrobras, por exemplo, a região de exploração da Amazônia, isso é tudo muito descompromisso com o recurso natural. E, ou seja, uma vez que a gente não tem um preparo para explorar esse recurso sustentável, a gente pode correr o risco, como o Ciro colocou, de uma doença holandesa, ou seja, olhar ao curto prazo e não pensar no médio e longo prazo. Então, é muito sério delegar a terceiros a gestão, a administração e exploração de recursos nacionais, que são da União, portanto, de todos os brasileiros. Obrigado. O privilégio de ser na casa de colocar uma questão, ela não é exatamente de relações internacionais, mas dizer, foi comentado que o tema reforma agrária é um tema do século XIX. No século XXI, talvez o tema da reforma urbana, quer dizer, a grande desorganização urbana nesse país, quer dizer, como é que a gente pode abordar isso e vincular isso a um outro probleminha também complicado, que é a natureza do trabalho, como a gente concebia no século XIX, ela está mudando completamente, quer dizer, a previsão, por exemplo, série de profissões e nomes não vão existir no horizonte muito próximo. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? O Brasil, ainda por retardatário, todo mal algo bom há, né? O Brasil ainda não está na situação dos países nórdicos, que já estão chegando à conclusão de que o emprego, como tal, é uma espécie de extinção. E que isso vai ter que ser resolvido por programas de renda públicos, né, estipendiados pelo setor público, que já começam a acontecer, inclusive em alguns países, tipo a Noruega, com ideias muito interessantes, fundo soberano fora, para evitar tal doença holandesa e ter ferramenta para fazer intervenções anticíclicas e tal. Não é definitivamente o caso do Brasil, pelos próximos 20, 30 anos, não é o caso do Brasil. E a outra pergunta casa muito com essa segunda. O Brasil tem nos seus problemas oportunidades. Por exemplo, a reforma urbana. Trata-se aqui basicamente de urbanizar favelas, de impor infraestrutura às favelas, especialmente de transporte, né, para que elas possam ser devassadas pelo Estado, pelas políticas públicas, e se extingue o território do baronato do crime organizado, que subjuga as populações por um misto de terror e clientelismo. Né, e só uma luz, né, que entra ali urbanizando. Ora, isso é emprego para pessoas de baixo nível de qualificação, que é um pouco a média do problema brasileiro, e isso é uma estrutura cujo investimento é modular, em tempos maiores pode ser mais acelerado, em tempos menores menos, mas é preciso pôr em perspectiva de regularização fundiária e projeto de longo prazo para que haja um estoque em que você ataque o problema de forma contínua. Nós estamos falando aqui de 14 milhões de unidades habitacionais, com nenhum insumo importado. É isso. Ainda tem essa vantagem que esse é o ponto fundamental. não tem nenhum insumo importado. Então,
O keynesianismo no Brasil começa por aí. Pois é isso. É exatamente. Desculpa. Professor Carlos Lessa. Desculpe. Desculpe, você tem toda a razão. A construção civil é uma atividade que não tem praticamente componente importado. E por isso mesmo é que ela tem que ser pensada como uma alternativa ao papel da automobilística na construção da rede interna urbana brasileira. Meus amigos, capacidade instalada da indústria automobilística no Brasil é 400 e tantos mil veículos mês. Está produzindo 200 e poucos mil. Como é que se retoma dinamismo? Retoma dinamismo o quê? Elevando o consumo interno de veículos para 350 mil, mas se fizer isso e houver retomada do investimento da automobilística, no futuro se repete o cenário atual com uma dramaticidade muito maior. Mas a questão urbana, professor, tem que ser discutida em profundidade numa alternativa à indústria automobilística. Se isso não for enfrentado, eu não vejo saída. É isso, é a construção, porque, veja bem, o Brasil tem toda essa estrutura. A Europa vai fazer a política anticíclica onde? Onde é que a Europa vai ganhar produtividade? Onde é que a Europa vai empregar pessoas? É um grande drama para eles. O Brasil, você abre uma porta, tem ali uma oportunidade. Evidentemente que a questão fiscal toma centralidade eternamente e a gente precisa pôr em debate isso. Mas repare bem, nós estamos falando aqui, vamos lá, vou fazer aqui uma ordem de comparação. O governo da Dilma, no último ano, tentando desconjurar a crise, ouvindo o Galo cantar sem saber aonde, também na assessoria do Levi ia ser difícil relaxar, o governo da Dilma fez renúncia fiscal em um ano de 84 bilhões de reais. Os matemáticos bons daqui, façam uma conta rápida para mim. Nós estamos conseguindo fazer no Ceará uma casa de 50 metros quadrados, com toda a infraestrutura e tal, um apartamento com 50 metros quadrados, estamos conseguindo fazer por 60 mil reais, já com tudo, gás, água, energia e tal. 84 bilhões dividido por 60 mil reais, professor? 1 milhão e 200 mil casos com a renúncia fiscal de um ano. Então essa é a questão. Não se trata de uma coisa difícil. A gente faz 1 quilômetro de metrô por 3 milhões de dólares. Vamos lá, 9, 10 milhões de reais. Talvez um pouquinho. Vamos lá. Ou de metrô de superfície, que é menos caro e tal. Divide 84 mil. Percebe? É um conflito distributivo. E a que senhor você quer servir? Essa é a grande questão. E é a política que resolve isso. Sorriu? Não vai, cara. Enfim, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos os senhores. E senhoras? E senhoras, certamente. E acredito que foi um momento muito importante para todos nós. Nós possamos mais uma vez dar uma salva de palmas aos nossos palestrantes que uma salva de palmas para o nosso mestre de cerimônia. A toda a equipe de organização que está por trás disso. Tudo bem, né? De verdade, todos os senhores, que nós fizemos isso acontecer, junto com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, em organização da FENJ, os professores que ajudaram, muitíssimo obrigado. E, enfim, gostaria de, neste momento, de modo singelo, dedicar material entregue pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas aos palestrantes, apenas com a forma de agraciá-los nesse momento. Muito legal.